Hoje eu vim conversar sobre o desafio 30 dias de tarô. Ele não deu certo. Quem está no grupo viu que não aconteceu como eu esperava. E por isso eu quero me desculpar. Eu acredito que eu errei no começo, quando eu não falei que mesa real é um dos jogos mais complexos do baralho cigano e por isso é preciso ter um bom fundamento de baralho cigano. Então, vou começar do princípio. Aqui no meu canal, em vários vídeos da internet, você vai ver que o baralho cigano tem uma origem bem misteriosa. Algumas pessoas falam que ele é inspirado num jogo, que é o jogo da esperança. Outras pessoas falam que ele é mais antigo ainda, que ele estava na corte de Viena. O que a gente sabe, de fato, é que ele não foi feito ou criado pela Madame Lenormand, apesar de levar o nome dela, e ele também não é cigano, apesar de ser conhecido como baralho cigano. Mas esse sistema oracular de 36 cartas é muito usado no mundo todo há muito tempo. E aí você tem jogos que são muito particulares dele. Então, uma característica do baralho cigano é você fazer o jogo espelhado, que foi no que eu me inspirei para fazer o desafio. E o que é o jogo espelhado? A partir de 3 cartas, colocando uma no centro, uma à esquerda e uma à direita, você consegue fazer uma leitura espelhando as 2 cartas das pontas para que elas conversem entre si e com a carta central. Isso é feito no Lenormand com 3, 5, 7 e 9 cartas. E é essa lógica que eu utilizei para a gente fazer o desafio da mesa real. Mas como eu já falei lá no início, você só consegue fazer isso se você tiver um conhecimento prévio das cartas. E esse conhecimento prévio das cartas vai te levar a um conhecimento prévio das casas. Porque se cada casa corresponde a uma carta, você consegue saber qual é a energia da casa, sabendo o significado da carta correspondente. E a partir disso, você consegue juntar a energia da casa com a energia da carta que saiu naquele momento. O desafio foi pensado para as cartas serem escolhidas, que era para a gente estudar casa-carta. Então, primeiro você ia estudar casa-carta, depois você ia fazer uma análise espelhando isso. Eu falando isso agora, até entendo que isso pareça bem complexo, mas na minha concepção, se uma pessoa já conhece bem o baralho cigano, isso ia ser super simples. E eu não fiz esse desafio para vender curso. E aí teve um problema, porque eu não tinha um curso base para oferecer. Tive inclusive uma aluna que ficou extremamente chateada e causou um enorme mal-estar, porque eu não tinha um curso para oferecer. E o ponto é, eu continuo não tendo. Eu sou apaixonada por baralho cigano, ele está na minha vida há mais de 20 anos. Mas eu nunca criei um curso de baralho cigano por alguns motivos. Primeiro, porque eu entendo que tem muito curso de baralho cigano já no mercado, vários que eu recomendo. Segundo, e super importante, porque o meu entendimento de baralho cigano mudou ao longo de toda a minha vida, mas principalmente depois que eu vim morar em Portugal, na Europa. Isso porque eu sempre dou esses exemplos. Quando eu comecei a jogar baralho cigano, eu via a carta da cegonha, por exemplo, e eu imaginava que ela era do tamanho de uma garça. Gente, a cegonha é gigante. O ninho da cegonha é maior ainda. E é muito interessante porque quando você pensa numa grande mudança, um grande pássaro te ajuda com isso. Mas se é uma garça, você não pensa numa grande mudança. Outra coisa que eu vejo muito, que as pessoas não conseguem entender, é a carta do cavaleiro. O cavaleiro é uma carta de novidades mesmo. Por quê? Se fosse uma mensagem, viria numa carta. Mas quando você manda ou mandava naquela época
Um cavaleiro todo paramentado no seu cavalo para percorrer uma grande distância, para entregar uma mensagem, aquela era uma mensagem realmente importante. E a gente sempre fala sobre os meios, e isso eu realmente compreendi depois que eu cheguei aqui. Eu tive a oportunidade de ir para a França e ver a rua que Madame Lenormand morava. Mais do que isso, eu entendi o quão perto ela estava do burburinho de Paris daquela época, porque ela morava a poucas quadras do centro de Paris. Madame Lenormand morava a poucos quarteirões do Louvre, que na época não era Louvre. Então, depois que eu cheguei aqui, eu tive várias percepções interessantes, que se um dia eu puder, eu vou passar num curso. Mas não era esse o meu intuito quando eu criei o desafio. O meu intuito era apenas trazer uma ferramenta para os meus alunos. Quem conhece bastante de baralho cigano, entendeu a lógica e fez. Quem conhece pouco de baralho cigano, ficou frustrado. E, novamente, me desculpe. Porque eu errei muito em propor uma metodologia sem antes me preocupar se todos estavam nivelados. Eu acredito que eu possa fazer melhor. Então, eu vou de férias daqui a alguns dias e quando eu voltar, eu vou refazer todo o conteúdo da base. Claro que isso vai sair para setembro, outubro. E sim, eu entendo que isso é um pouco frustrante. Mas também entendo que é melhor a gente começar, ou recomeçar no caso, do que ficar tentando fazer alguma coisa que não está dando certo. Por isso, eu venho mais uma vez falar, me desculpe se você tentou fazer o desafio e não conseguiu. Te pedir para que você use esse tempo para se dedicar ao estudo das cartas. Porque muita gente me fala que baralho cigano é mais fácil que tarô, porque são só 36 cartas. Mas a lógica por trás dos arcanos maiores e menores é tão mais simples do que a lógica do baralho cigano que isso acaba sendo um erro muito comum. Então, são 36 cartas, com 36 significados diferentes para amor, saúde, trabalho. Eu preciso saber o significado geral e também um pouquinho de como essa carta vai trabalhar nas áreas específicas da vida. Sabendo disso, qualquer desafio, seja de mesa real, seja de qualquer outro tipo de jogo, vai se tornar muito mais fácil. Eu agradeço vocês continuarem comigo. Namastê!